Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O livro que eu escolhi para a gente estar conversando hoje é esse aqui, Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. A minha intenção era começar desde o início do livro, mas por algum motivo eu fui direcionada para um capítulo intitulado Reclamações Indevidas. Então, esse capítulo ele vai tocar num assunto muito importante, que é o processo nosso de reencarnação. E como é que a gente encara a nossa reencarnação quando nós estamos aqui, no plano físico. Então, começa assim, olha. A reencarnação é dádiva de Deus para o processo de evolução espiritual do ser. Então, ninguém evolui se não reencarnar. No estágio que a gente está, é necessário a gente experienciar na matéria. A gente aprende nos intervalos entre uma encarnação e outra, isso é o que a literatura espírita nos traz. Mas a checagem desse aprendizado é só quando estamos encarnados. Quando livre do ergástulo carnal, o espírito anela por ascender, empenhando-se até o sacrifício, a fim de alcançar a meta superior. Então, quando a gente está no plano espiritual, a gente quer melhorar, a gente quer aprender, a gente quer crescer, né? Aí, o que acontece? Mergulhando, porém, no corpo físico, não raro apagam-se as lembranças dos compromissos assumidos, diminuindo de intensidade as aspirações enobrecedoras. Então, quando a gente está lá no plano espiritual, vamos dizer assim, não todos, mas a média da humanidade, a gente sabe quais as nossas falhas, a gente sabe o que precisa ser melhorado, a gente coopera com a equipe que está planejando o nosso reencarne e a gente solicita diversas coisas. Por quê? Porque a nossa visão é ampliada, a gente tem a noção total do que precisa ser melhorado. Quando a gente encarna ou reencarna, né? Quando assumimos o corpo físico, parte dessa visão é bloqueada. E toda aquela ânsia de melhorar nem sempre acontece. Então ele vem nos dizer o seguinte: quando lhe surgem as dificuldades naturais, também se apresentam as reclamações injustificáveis. Já começou puxando a nossa orelha, né? Por que a gente reclama grande parte de coisas que nós mesmos solicitamos? Recordar-se de Jesus é a maneira eficaz para superar o desânimo e a rebeldia. Então, sempre que surge um percalço na nossa vida, seja ele de que natureza for, saúde, emocional, de convivência, financeiro, ou a gente desanima ou a gente reclama, porque a gente é rebelde. Como espíritos ainda temos uma índole rebelde, né? Deixa que o seu psiquismo te vitalize, aumentando-te o interesse pela luta, fortalecendo-se em todos os momentos, sintonizando com Jesus, superarás os problemas perturbadores e as dificuldades desafiadoras. Então, é natural que em algumas situações a gente desanime, que outras a gente acha, por que comigo? Por que isso acontece comigo? Que é a rebeldia, né? Não quero mais brincar. Eu quero que as coisas mudem. Mas no segundo momento, isso é até natural num primeiro momento. Mas no segundo momento, como que a gente consegue superar tanto o desânimo quanto a rebeldia? Nos fortalecendo em Jesus, né? Através da nossa fé,
das nossas orações. Porque quando eu estou rebelde ou desanimado, o que acontece com a minha frequência? Será que ela sobe? Não, ela cai. Se ela cai, com quem eu vou sintonizar? Com outros desanimados e outros rebeldes. Então aquela minha rebeldia que era desse tamanho, cresce. Aquele meu desânimo que era desse tamanho, cresce. E aí vai ficar muito mais difícil de eu superar, de eu vencer aquela situação que a vida está me apresentando. Ao passo que se eu me preservar, me recolher e elevar meu pensamento, pedir ajuda a Deus, tá lá no Evangelho, pra gente bater na porta, né? E ela vai abrir. Pra gente buscar, que a gente vai encontrar. O que Jesus diz com isso? Se o jugo tá pesado, recorra-se a mim. Ele pede que a gente vá até ele. O plano espiritual superior só atua na nossa vida com o nosso consentimento. Agora, se eu não peço ajuda, se eu não me posiciono de uma forma equilibrada para perceber o auxílio do plano espiritual superior, eu não vou conseguir realmente. Eu vou cada vez me desequilibrar mais. Então é esse exercício de disciplina que nos é colocado diante dos obstáculos. É aprender a quem pedir ajuda. Não adianta nada eu ficar reclamando. Se a gente for estudar a etimologia da palavra reclamar, reclamar vem do latim. O prefixo re quer dizer o quê? Repetição. Clamar é falar de novo, gritar. Então assim, se eu ficar esbravejando sobre aquilo que eu não quero, que apareceu para eu resolver, e reclamo, eu estou jogando toda a minha energia para que uma coisa que eu não quero cresça, percebe? E me desequilibrando cada vez mais. Por quê? Porque eu estou me aliando a outras pessoas que estão nesse mesmo padrão vibratório. Quantas vezes eu me peguei chorando, abrindo o evangelho nessa passagem, né? Que diz pra gente bater a porta, pra gente buscar. E aí, quantas vezes eu não bradei isso em voz alta? Senhor, me ajude. Eu não tô enxergando saída para essa situação. Então não é demérito nenhum, ao contrário. É um exercício de humildade nosso, abrirmos o nosso coração para sermos ajudados pela espiritualidade amiga. Mas, novamente, eu vou reforçar uma coisa que é dito na literatura espírita. Os espíritos evoluídos, os nossos mentores, o nosso próprio anjo da guarda não vai interferir se ele não for solicitado. Ele respeita a lei do livre-arbítrio, diferente dos espíritos involuídos, né? Então é importante que a gente esteja atento para isso. Deixe que seu psiquismo te vitalize, aumentando-te o interesse pela luta, fortalecendo-te em todos os momentos. Sintonizando com Jesus, superarás os problemas perturbadores e as dificuldades desafiadoras. Nunca te facultes duvidar do divino auxílio. Quantas vezes a gente pode já não ter dito ou ter ouvido outras pessoas dizerem, né? Ai, Deus me esqueceu, me abandonou, porque senão isso não aconteceria na minha vida. Não, nós nunca estamos sós. Nunca. Agora resta saber quem nos acompanha, né? Quem nos acompanha é quem vai estar no mesmo padrão mental. Todavia, calma-te e eleva-te mediante a oração, evitando reclamações e agindo serenamente, porquanto toda conquista é resultado de esforço e trabalho bem encaminhado.
Então, ao invés de nos desesperarmos diante das situações, vamos procurar manter o equilíbrio, nem que num primeiro momento eu chore, eu, sei lá, me desespere, mas procurar o mínimo possível ficar nesse padrão, né? Procura manter o equilíbrio, uma oração sincera do coração, manter a conexão com o plano espiritual superior, vai brotar alguma ideia, vai trazer calma para enfrentar o problema. Então é preciso que a gente aprenda e discipline a nossa reação diante das situações que na maioria das vezes nós pedimos. Reclamação é perda de tempo. Abre-te ao bem e tem paciência. Não tem uma outra passagem do Evangelho que diz que os mansos e pacíficos herdarão a terra? A gente não quer estar aqui quando a Terra já for um planeta em processo de regeneração e depois regenerado? Mas eu não consigo equilibrar as minhas emoções, como é que eu vou estar num planeta que vai estar mais equilibrado? Não casa a vibração. E é o meu trabalho, que é aprender a me equilibrar, ninguém vai fazer por mim. Então, Joana de Ângeles, nesse livro, com afirmações breves, mas muito firmes, ela nos dá como proceder nesse processo. Então, como eu disse, são vários capítulos, né? Primeiro ela faz um resuminho e depois ela destrincha um pouquinho mais o assunto. Então, vamos para essa segunda parte agora, né? Reclamações indevidas. Antes de mergulhares no corpo denso da carne, porque te utilizavas da consciência lúcida, rogaste aos benfeitores do teu destino as oportunidades de crescimento mediante a redenção pessoal. Então, nós pedimos muita coisa. Reconheci as tuas deficiências e compreendias quando se te faziam indispensáveis os programas iluminativos, assim considerando a urgência da meditação, a fim de que pudesses agir com equilíbrio, sem novos comprometimentos morais. Por mais te possas surpreender agora, naquele ensejo suplicaste a presença da aflição, vez que outra, da enfermidade periodicamente, dos testemunhos morais frequentemente, de modo que a consciência não esquecesse da fragilidade da vida física, nem da peculiaridade evolutiva do homem, que ocorre quase sempre através da dor. Não precisaria ser assim, né? Nós poderíamos evoluir através do amor, mas o estágio que a grande maioria dos espíritos encarnados nesse planeta se encontram ainda é através da dor. Os teus mentores espirituais alvitraram que não terias resistência para os embates rudes na jornada carnal. Então, assim, no planejamento, eles falaram, ó, tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você acha que você consegue? No entanto, porque podias antever um futuro feliz que te aguardava, esclareceste que suportarias a cruz com sorrisos e a calúnia com perdão, o antagonismo com fé e o abandono com coragem. Então, assim, na ânsia e com a visão dilatada que a gente tem no plano espiritual, a gente fala, não, eu vou conseguir sim, tenho certeza, tal. Foste preparado para o cometimento e tiveste o contributo de fidelidade dos espíritos nobres que se ofereceram para ajudar-te
na condição de genitores abnegados, ou irmãos gentis, ou companheiros de lutas devotados. Então ninguém vai passar por processos difíceis sozinho. Ou vai vir um pai e uma mãe com um pouco mais de evolução, um irmão, um amigo. Sempre a gente vai ter um amparo, né? Isso mais o plano espiritual. Mergulhaste na névoa carnal, entre júbilos e promessas, candidatando-te ao triunfo. Chega o momento da avaliação dos teus recursos através dos testemunhos. Então, começam as provas, né? Apoia-te na coragem e recorre à fé, teus mecanismos de segurança. Respiras no clima que te é necessário ao processo liberativo. Quantas vezes a gente fala, a família é toda torta, mas tem um lá que é diferente, né? Ele precisava ser testado, por isso que ele foi colocado naquela família toda torta. E às vezes a família é toda boa e tem um torto ali no meio. Aquele torto está no meio dos bons para ser auxiliado, para aprender. Então sempre existe a troca. Nuvens carregadas e tempestades frequentes anunciam-se ameaçadoras e escurecem o céu dos teus júbilos. Na aduana das tuas realizações, fiscais desalmados se postam intolerantes e cruéis. O teu trabalho nobre desperta ciúme, e a calúnia zurze o látego do teu dorso. A inveja segue-te os passos, produzindo competições vis. A maledicência insensata aumenta o vozerio perturbador e sentes o perigo batendo à tua porta. Então acontece tudo, né? É calúnia, é inveja, é problema de doença. Então esses são vários percalços batendo à nossa porta. E aí, o que fazer? Joana de Ângeles diz, não reclames. Agradece a Deus a oportunidade de seres aquele que exemplifica, entre lágrimas, o que os outros fruem, por enquanto, entre sorrisos. O dia de todos sempre chega, convidando uma a uma as criaturas à reflexão e ao fenômeno do amadurecimento. Então, a espiritualidade amiga, no nosso processo reencarnatório, embora a gente queira trazer um caminhãozinho lotado de areia, ele vai dar o peso que a gente consegue carregar. E junto com isso, encarnados e desencarnados para nos ajudar. Por isso, a gente nunca está só. E a morte, que a ninguém poupa, chamar-te-á e a todos os homens ao despertamento para a aferição de valores diante da consciência sobre a vigilância do amor de Deus. Então todos nós vamos ser chamados a, entre aspas, esse julgamento quando morrermos, porque não é um julgamento, ninguém vai nos julgar, mas a nossa própria consciência, já mais ampliada depois do desencarne, acabará cobrando, né? Nós mesmos vamos nos cobrar do que nos propusemos fazer e não conseguimos. Nunca te queixes, nem relaciones ingratidões. Não vale a pena a gente ficar listando as pessoas que estão em falta conosco. O ingrato sabe que o é. O amargurado autopune-se. Infeliz aflige-se. Então a pessoa ingrata, amargurada, ela mesma está tomando o próprio veneno dela. Não precisa que a gente se preocupe com isso. Quanto a ti, segue adiante. Jesus, que é perfeito, experimentou entre os homens o sarcasmo, a desolação, a negativa e a traição, ensinando-nos que o amor
para ser verdadeiro é paciente, tolerante, compreensivo, jamais reclamando, pois que ele sabia que a terra é ainda escola de redenção. E os homens que habitam encontram-se em processo de aprendizagem e complementação espiritual. Não reclames, pois nunca mais. O tempo que a gente perde reclamando é energia nossa que vai para a equipe B. Então, direcionar a nossa energia para a coragem e para fortalecimento da nossa fé. Que é só através do fortalecimento da nossa fé que a gente abre portas para a equipe espiritual atuar em nós. Percebe? E vem, a força vem. E aí, de repente, você pode dizer assim, você não está passando pelo problema que eu estou passando, você não é. Todos nós temos problemas, todos. Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas eu costumo às vezes dar exemplo, e o exemplo eu dou da minha vida, né? Não vou dar da vida de outra pessoa. Eu lembro quando nós tivemos aquele problema, né? De termos que ficar em casa, e até que viesse um direcionamento do tratamento daquele problema mundial. Meu filho trabalha em UTI e desencarnava por noite 15 pessoas, 17 pessoas. Se não fosse o amparo de Jesus e da espiritualidade amiga, eu teria pirado. Desculpa a expressão, mas é essa a expressão. Porque eu ficava com o coração na mão. E ele pegou logo no começo aquela cepa mais agressiva que ninguém sabia nem como conduzir. E aí passou, né? Passou o tempo, veio os auxílios, veio o protocolo de tratamento, né? Quando eu pensei que eu ia respirar, meu marido teve um diagnóstico de câncer. E quando foi feita a biópsia, deu que não era tão agressivo, mas quando foi analisada a peça, era de uma agressividade muito grande. E hoje, quando eu olho para trás, eu sei que quem segurou a minha mão foi a espiritualidade. Que eu tive força, coragem para seguir em frente, né? E foi uma coisa atrás de outra. E teve outros problemas nesse meio tempo também sérios, mas que não me diz respeito, então não diz e não diz, né? Outras pessoas da minha família que eu não vou citar. Então, assim, se não fosse a espiritualidade, chorei, briguei, pedi, implorei e tive a ajuda de toda a espiritualidade e a gente conseguiu vencer. Tive a ajuda de encarnado, que indicou médico, tive a ajuda de, sabe? Ajuda vem, basta que a gente bata na porta. Então a minha mensagem, e é para mim também, né? Porque quem fala é o primeiro que escuta. A minha mensagem para todos que estão me ouvindo nesse momento, independente do problema que você esteja vivendo, abra a sua frequência, mentalize Jesus, peça ajuda ao plano espiritual superior, agradeça. Deus trabalha nas pequenas coisas para nos dar força. Às vezes a gente nem percebe. Todo dia eu tomo chá de manhã. E outro dia que eu percebi que no saquinho de chá, na beiradinha, que tem aquele papelzinho, né, que você segura para... vinha uma mensagem.
uma mensagem de ânimo, uma mensagem de esperança. E mesmo sabendo disso, acontece dias como hoje que eu tomei o café e não li, não vi a mensagem que veio no próprio saquinho que eu coloquei na xícara. Percebe como às vezes a gente vive no automático? Então é estar mais consciente do seu sentimento, da sua atitude diante da vida, dos problemas que a vida lhe apresenta, usar a sua energia de forma equilibrada para vencer os problemas, ao invés de gastá-la em reclamação, em desespero e desequilíbrio. É fácil? Não, tanto não é que a gente encarne, reencarna para aprender isso. Para aprender a ter mais serenidade, mais equilíbrio. E com serenidade e equilíbrio, a gente consegue vencer os desafios que vão surgindo na nossa vida. Então era esse o recado que eu tinha hoje, né? Agradeço a todos pela paciência de me ouvirem. Olha lá, vocês já estão exercitando a paciência. E convido aqueles que quiserem a cerrar os olhos por alguns instantes. E vamos elevando o nosso pensamento, visualizando a figura de Jesus, nosso Divino Mestre, visualizando a figura de Joana de Ângeles, que nos trouxe essa mensagem através do Divaldo Franco. Vamos agradecendo a eles por essa mensagem chegar até nós. E vamos envolvendo todo o planeta Terra numa intensa luminosidade. Vamos imaginando o globo terrestre envolto por um halo dourado e que essa luminosidade possa chegar em todos os lugares, levando paz e equilíbrio que o nosso globo tanto necessita. Vamos visualizando o nosso Brasil, que a paz, o equilíbrio se instaure sobre toda a nação brasileira. E agora vamos mentalizar o nosso lar. Estamos diante do portão da nossa casa ou da porta de entrada do nosso apartamento. E vamos convidando a espiritualidade amiga superior que adentre conosco. E que possa ir limpando, energizando cada canto, cada cômodo do nosso lar. Retirando todos os miasmas, tudo o que for deletério, energizando os nossos alimentos, a nossa água, energizando as pessoas que estiverem em nosso lar. E agora vamos pedindo à espiritualidade amiga que energize todos os nossos corpos, que possa ser retirado os miasmas, as larvas astrais, implantes, que todos os nossos corpos possam ser harmonizados. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, um beijo grande, fiquem bem, fiquem em paz.